Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Consensual. Hoje tenho dois convidados e, como sempre, vou deixar que sejam eles a apresentarem-se. Ora, o meu nome é Pedro e pratico Shibari há 2 anos e alguns meses. Olá, eu sou a Joana e pratico Shibari há um bocadinho menos tempo, há cerca de 1 ano e meio, talvez. Ok, boa. Bem-vindos. Olá, isto é um tema que eu já queria abordar há algum tempo e acho que muita gente tem curiosidade para saber, primeiro, antes de mais, o que é o Shibari. O Shibari é relativamente recente na história da humanidade e provém de bondage tradicional japonês. Era usado para prender prisioneiros e foi adaptado depois e erotizado para métodos de tortura, de punição, e mais recentemente foi adaptado mais para o erótico e nós depois, os westerners, adaptámos para o nosso estilo em muitas coisas. E como é que houve essa transformação? Ou seja, como é que nós pegámos nesse processo e tornámos erótico? O bondage portanto, é amarrar pessoas, não é? E como é que isso se transformou? Tens noção de qual é que foi o ponto de viragem? Ponto de viragem ao certo, não tenho esse conhecimento tão profundo. Mas basicamente nós vimos de imagens e tentámos recriar, como tudo o que o ser humano vê uma coisa nova, tenta recriar, e só mesmo uns anos muito recentes é que os japoneses começaram a ensinar a nós, os estrangeiros, como fazer e usar as técnicas deles. E tu, Joana, como é que é? Tu também amarras ou és só a vítima da amarração? Não, eu neste momento apenas sou o que nós chamamos de rope bunny, portanto sou amarrada, ou rope bottom, como preferirem. Tenho curiosidade em aprender e eu própria amarrar, mas acho que para já e numa fase mais inicial estou mais focada em descobrir a parte de sensação de ser amarrada e de ser suspensa, e é isso que me motiva neste momento. E descobrir mais sobre este mundo e sobre estas técnicas é isso que essencialmente que eu procuro neste momento. E o que é que te levou a procurar isso? Bem, não houve nada que me levasse a procurar. Eu descobri o Shibari com o Pedro quando o conheci. Foi ele que me introduziu neste meio. Eu já tinha alguma curiosidade em questões de bondage e de práticas da sexualidade fora do normativo, digamos assim. Mas nunca tinha entrado verdadeiramente neste mundo. Conheci este mundo com o Pedro e ele introduziu-me ao Shibari e posso dizer que foi amor à primeira vista. Adorei a sensação das cordas, de me sentir restrito, os meus movimentos restritos, e desde aí que não temos parado na descoberta desta arte. Que sensações é que tens descoberto? Consegues descrever assim? Essa é a pergunta mais difícil. Porque é sempre diferente, depende de como é que ele te amarra, ou depende do teu estado de espírito, ou o teu estado de espírito entra noutra fase quando é amarrado? Depende de muitos fatores. Depende do meu estado de espírito e do meu humor nesse dia, como é óbvio. Depende do humor e do estado de espírito, neste caso do Pedro. Pode depender, ou depende mesmo do estilo que a pessoa pratica, porque dentro do Shibari existem imensos estilos e com objetivos completamente diferentes. Depende daquilo que eu procuro nas cordas. Já no início procurava uma coisa muito leve, no sentido em que eu não tinha um conhecimento mais profundo como tenho agora do que era o Shibari. Então para mim era mais uma sensação de liberdade e de excitação, porque estava no ar
presa por cordas e uma adrenalina naquele momento, e com os workshops que nós fomos fazendo e o conhecimento que fomos adquirindo, neste momento o que eu procuro são sensações mais profundas e mais a um nível psicológico, de entrega, de submissão, e eu quero que as cordas me libertem nesse sentido, ou seja, não no sentido de quase de girl, menina que está a experimentar um brinquedo novo, mas à procura de uma coisa mais profunda, emocional em mim, para ser libertada através das cordas. Tu sentes mesmo esse paradoxo, ou seja, quando estás amarrada sentes-te mais livre, quando dás essa entrega a outra pessoa sentes que estás mais em contato contigo mesma? Sentes... sim e não. No durante não sinto essa liberdade, sinto muito pelo contrário, sinto frustração, sinto raiva por vezes, dor, que é praticamente impossível fazer a prática de Shibari sem dor. Mas é um processo, ou seja, cada sessão tem um início, meio e fim, é uma progressão, e eu vou tendo sensações diferentes até atingir, ou pelo menos a ideia é essa, até atingir a libertação dessas emoções mais negras, mais profundas que nós temos dentro de nós e que no nosso dia-a-dia não nos é possível libertar. E depois no final, e passado já quando não estou nas cordas e ter processado aquilo que aconteceu, então aí sinto uma leveza dentro de mim, uma libertação, que não é sentida propriamente durante, são outro tipo de emoções. Mas também isto é um estilo que nós estamos a praticar muito recentemente, portanto também ainda nos falta muito para conseguir atingir e fazer isto de uma maneira mais eficiente. E tem a ver também com prazer? Sentes prazer no que está a acontecer? Ou não? Há um processo que te leva a um estado de excitação sexual, ou é uma coisa mais psicológica? Não, definitivamente não me leva a um estado de excitação sexual. Mas lá está, depende do objetivo. Já aconteceu fazermos prática de cordas com esse objetivo, e aí sim acontece. Com este estilo, que é o seminal, estou aqui a falar do estilo, ainda não tinha dito qual é que era. Não, o objetivo não é o prazer sexual, é o tormento, Psicológico. o psicológico. É mais, o foco é o psicológico e não o físico. Eu posso dizer que tenho prazer, mas não é o prazer sexual, ou seja, é um prazer de satisfação, de autoconhecimento, de poder experimentar sensações e ter liberdade de me exprimir de uma forma que de outra forma eu não o conseguiria fazer, digamos assim. Porque, Pedro, isto associa um bocado estes dois universos, não é? O universo erótico, sexual e até o artesanal, e o lado mais artístico, mais estético de... Sim, é preciso saber as técnicas. Há quem goste de fazer um macramé erótico, que é com cordas, e pode sempre... Uma coisa está a par da outra, porque eu quero sempre que a minha modelo ou o meu modelo esteja bonito para eu apreciar. Não vou fazer algo que eu não gosto, até mesmo para tirar fotografias já tive momentos em que fiz uma coisa que não estava contente com, e é tudo um processo que, se ficar bonito, ok, vou tirar a fotografia, se não está tão bom, ou eu podia ter feito melhor ali, ou o corpo não está numa posição bonita, não tiro fotografia, por Porque exemplo. isto também tem várias etapas ou vários níveis de processo que tem a ver com a qualidade das cordas, não é? O material das cordas. Sim. E se há suspensão, se não há suspensão, se é uma coisa
mais complexa ou menos complexa? Sim, depois vai variar pelo nível de técnica que a pessoa tem, porque no início o problema dos riggers no início estão muito preocupados com as cordas, com a técnica, para não causarem danos ao modelo, para depois tem que se suspender e tem que se pôr a corda no sítio certo, etc. E não focam-se tanto no modelo, ou seja, não há tanta intimidade e há mais focos nas cordas do que na pessoa em si. Mais na técnica do que Exato. na interação, não é? Depois mais para a frente consegue-se abstrair das cordas e focar-se na pessoa que se está a atar. Exato, porque há eventos onde isso é feito como se fosse uma performance, não é? Mas o que realmente tem relevância, não sei, Joana, também acho que tens alguma palavra a dizer sobre isso, que é o nível de conexão que se tem com a pessoa que nos está a amarrar, e também um ato de entrega, de confiança, de intimidade, não é? Com aquela pessoa, e isso depois também causa sensações diferentes do que estar só apenas pendurado e mostrar. Sim, claro. Eu acho que o essencial para quem pratica Shibari é sempre tem que confiar, porque nós estamos a pôr a parte de quem está a ser atado, portanto, do modelo ou do modelo, está a pôr a sua vida nas mãos de outra pessoa. Por mais conhecimento que o rigger possa ter e por mais experiência, há sempre acidentes que podem acontecer e não necessariamente da culpa da pessoa que está a atar. Portanto, acima de tudo, é uma questão de confiança. Nós temos que confiar na pessoa que nos está a atar. E depois depende do objetivo para o qual nós estamos a ser amarrados. Como já foi aqui referido, existem imensos estilos diferentes com objetivos diferentes. Há quem pratique Shibari puramente por uma questão sexual, portanto as cordas não são só um meio de erotizar a vida sexual do casal ou fora do casal. Há quem use para relaxar como se fosse yoga, há quem use para simplesmente tirar fotografias e para a arte, inclusive há um japonês, o Pedro deve saber o nome porque eu não faço a mínima ideia, mas que ele inclusive ata objetos ou faz estruturas, por exemplo, imitar árvores ou coisas abstratas só com cordas, portanto é a prática de Shibari, que nem tem nada a ver com a pessoa, é para objetos e para a arte. Há para tortura, simplesmente atar para torturar a outra pessoa, há para tormento, uma vertente mais psicológica, que é essa que nós praticamos hoje em dia. Portanto, todos estes estilos têm um objetivo diferente e as emoções que vai provocar na pessoa que está a ser amarrada vão ser sempre diferentes consoante aquilo que o rigger quer transmitir, porque no fundo isto não deixa de ser uma comunicação. A pessoa que está a atar está a querer comunicar alguma coisa à pessoa que está a ser atada e essa mensagem tem que ser passada, e ao ser passada a pessoa vai reagir de uma determinada forma. E esse processo que vocês estão a testar mais, que é relacionado com o tormento, né, que tu estavas a referir, isso acho que funciona tipo terapia ou é um processo de criar uma relação entre vocês? Qual é que é? Poderá funcionar com terapia, se bem que eu sou um bocadinho reticente em relação a isso, porque eu acho que a pessoa, neste caso o modelo, tem que ter um autoconhecimento, uma autoconsciência muito grande, e o rigger tem que ser uma pessoa que seja boa a ler pessoas. Porque este estilo, que se chama Semenawa, basicamente o objetivo é trazer ao de cima no modelo emoções e reações que de uma ou outra forma, ou num café ou num bar ou em casa, não seria normativo de acontecer. São tendencialmente sentimentos, é para provocar sentimentos de frustração, de abandono, de desespero, de quase morte, e não são coisas que devem ser praticadas de uma forma leviana, porque se não for uma pessoa consciente e com um autoconhecimento suficiente, e se tiver algum tipo de problemas psicológicos, poderemos estar a agravar ou a prejudicar a pessoa, porque depois nem ela própria saberá lidar com aquilo que lhe está a acontecer,
E o rigor muito menos. Portanto, sempre uma ressalva de temos que saber o que é que estamos a fazer e que tipo de emoções é que estamos a provocar na outra pessoa. Consensual. Tem que ser consensual, como Claro, é óbvio. sempre. Já que estamos aqui. Tudo consensual, por favor. Não, mas a minha pergunta era, qual é que é o intuito então? É apenas libertar a pessoa dessas emoções? É esse o intuito principal? Sim, basicamente, ou seja, no meu ponto de vista, os riggers neste estilo são sádicos. Portanto, gostam têm prazer em ver o sofrimento mais psicológico na modelo. E a modelo quer dar esse sofrimento e quer dar essa submissão ao rigor, quer dar essa parte de si, quer oferecer, e daí sujeitar-se a esta prática e a este estilo, e também porque é uma forma de libertação psicológica que de outra forma provavelmente não a teria, a não ser que tivesse um ponto de exaustão, não é? Como às vezes acontece com muita gente, que já lhes aconteceu tanta coisa que um dia por um copo de água se partir, rebentam e explodem com toda a gente que está à volta. Ou seja, acaba por ser uma forma de libertação, sim, de emoções e de experiências e de vivências que nós temos cá dentro, que nos possibilita nas cordas serem transpostas cá para fora de uma forma consensual e que sabemos que a outra pessoa não nos vai julgar e vai aceitar esse nosso lado mais negro naquele momento. E vai saber gerir isso. Exatamente. Falaram aí do Not Lounge. Tu, Pedro, já conhecias o Not Lounge? Sei que agora estão à frente desse projeto, não é? Sim, sim. Que é podes falar um bocadinho sobre ele? Então, o Not Lounge foi criado pelo Carlos. Um shout-out ao Carlos. Se não fosse ele, não era possível eu ter começado o Cordas da maneira que comecei, ou seja, bem, e num ambiente seguro, e a comunidade não tinha crescido assim tanto, ou tinha arranjado outra maneira de crescer, mas começou em setembro de 2017 a primeira Rope Jam, e a partir daí foi feito basicamente todos os meses, com performances, workshops pessoal de fora para ensinar, workshops de nível básico, performances, e tem crescido até agora. Portanto, é dirigido a pessoas que não têm nenhuma experiência? Ou com alguma experiência? É dirigido a todos. É um ambiente seguro, onde as pessoas podem ser introduzidas e para desmistificar muito o bondage japonês e o bondage no geral. Foi aí que começaste? Sim. Ok, o que é que sentiste? Qual é que foram as primeiras sensações dessas descobertas? Ainda me lembro do dia, foi muito engraçado, tive quase para não ir, tive que ganhar uma certa coragem porque, pronto, sou um bocado introvertido e tive que ganhar muita coragem para ir, ainda bem que fui. Tinha cordas de algodão e estava a fazer self-tie, ou seja, estava a estar em mim mesmo, quando uma pessoa da organização veio falar comigo, viu-me sozinho e perguntou-me se estava tudo bem, se eu preferia ser atado ou preferia atar. Introduziu-me um pouco ao ambiente, e a partir daí conheci pessoas com o mesmo interesse e comecei a treinar e a praticar com mais vezes. E como é que descobriste ou melhor, não sei se tens algum estilo que gostes mais, mas como é que depois sentiste que evoluíste dentro desses estilos que existem? O que é que achavas que era mais no início, depois também com a internet ajudou a encontrar os estilos, mas no início eu andava muito a apanhar papéis, não é? Tinha que experimentar, não podia dizer que não gostava de um certo estilo sem fazer. E tentava absorver o máximo que eu conseguia, seja na internet a ver tutoriais, a ler. Informação era importante para mim na altura. Depois consegui encontrar uma pessoa com quem atar, a Joana, e tirei a saída das cordas de algodão, comprei cordas de cânhamo,
depois não gostei muito das cordas, mudei para Juta. Mas o mais importante foi ir a workshops. É muito importante aprender com pessoas ao vivo, porque as pessoas podem transmitir coisas que na internet tu lês, mas não estás a absorver a informação certa. É muito fixe ver como fazer os nós, etc. Mas se praticares alguma coisa que está errado, não sabes. Yeah. E praticas aquilo errado e pensas que aquilo está certo e não está. Pode danificar a pessoa com quem estás a estar. Por isso, workshops é muito importante. Foi aí que eu tive o meu primeiro workshop com o Ricardo, o Altais, que introduziu este estilo de Semenawa. E a partir daí foi amor à primeira vista. E também tem a ver, pergunto agora a ti, também tem a ver muito com a pessoa com quem fazes, não é? Não é propriamente, ou melhor, a ligação que se cria, que sentes mesmo que há uma ligação maior que se cria com alguém que te dá o feedback que tu estás à procura, ou seja, em vez de ter só um modelo, ser alguém que tem uma relação mais próxima contigo? Sim, basicamente cada pessoa é uma pessoa e eu bato mais pessoas sem ser só a Joana e é totalmente diferente. Posso fazer as mesmas coisas, aplicar as mesmas patterns, o mesmo estilo, mas as reações são totalmente diferentes porque cada pessoa tem as suas vivências e as cordas trazem ao de cima um pouco do que a pessoa é. Se a pessoa é mais bretty, se a pessoa é mais Bretty é mais rebelde. Sim, mais rebelde, se é mais submissa se gosta mais da dor ou não, se não gosta tanto da dor, e vai tudo. É tudo diferente, é sempre. Pois é que eu tive a oportunidade de ver algumas performances e algumas sessões de Shibari que não eram bem performance, eram entre casais e dava para perceber essa diferença entre, ok, vamos proporcionar aqui uma experiência a alguém que eu não conheço de lado nenhum e faço aqui umas narrações com umas determinadas técnicas que prendem nos determinados pontos e provocam determinadas sensações. E depois há outro processo que tem a ver com eu quero dar uma experiência integrada a esta pessoa desde o início até ao fim, em que ela sente aquilo que eu estou a fazer, em que há uma comunicação constante, em que há uma vontade constante de perceber o que é que a outra pessoa está a sentir, se estamos realmente a puxar pela outra pessoa ou se não estamos. E isso foi também aquilo que me interessou muito no universo de Shibari, porque eu entrei para esse universo como só uma questão estética, né? De achar bonito e achar interessante as técnicas todas que existem, como estavas a dizer, o macramé, o macramé das cordas. Mas depois quando se percebe que eu usei a palavra terapia, se calhar um bocado demasiado, mas há pessoas que saem mesmo de uma sessão de Shibari mais soltas, mais libertas das suas emoções, muitas vezes emoções um bocadinho mais negras, como estavas a dizer. E eu acho isso super interessante e era também um bocado esse o intuito desta conversa, era vocês transmitirem um bocado o que é que sentem quem está lá dentro, tanto quem faz como quem recebe, e perceber como é que é esse processo interior de cada um. Sim, porque isto vai, no fim de contas, vai mexer com hormonas, sejam elas de adrenalina, sejam elas de endorfinas, o que vai alterar a pessoa, pois quando sai sente uma libertação porque ainda tem as hormonas a funcionamento e cabe aos riggers proporcionarem esse tipo de hormonas. Em relação a quem, falando pessoalmente, quando eu ato não liberto essas hormonas, mas gosto de ver as reações. Eu já no início, quando, por exemplo, comecei a fazer suspensão e via a pessoa suspensa, mas com uma cara de relaxamento. E eu ficava do género, não é bem isto que eu quero, eu vou aplicar aqui um estímulo. E aplicava uma dor, ou adicionava mais peso, e a pessoa aí já reagia. E eu gostava de ver essa reação. Daí
Mas vão dizer que eu sou sádico, mas... Mas eu não sei se li isto em algum lado ou se foi apenas uma ideia que me foi incutida por alguma coisa, mas isto tem alguma coisa a ver com a acupuntura, de perceberem os pontos do corpo onde pode haver mais pressão e onde pode haver uma reação das cordas e posicionamento do corpo. Sim, Não tens nenhuma introdução nessa área? Sim e não. Já ouvi de professores japoneses que há certos pontos no corpo que, se tiverem a ser pressionados, causa X reação ou Y, mas também já ouvi dizer que não é por aí. É preciso saber onde aplicar as cordas para não causar danos irreversíveis. Pois isso é importante, é saber os nervos, os músculos. Mas em relação à acupuntura, não sei muito, mas já ouvi falar. Mas acho que não é muito relevante, pessoalmente. E tu, Joana, sentes diferença entre os pontos onde és pressionada, as posições em que ficas colocada? Sim. Voltando só um bocadinho atrás e aqui à questão da acupuntura, eu não acho que a acupuntura em si como técnica tenha alguma coisa a ver com o shibari. O que eu acho é que na cultura japonesa existe muito a preocupação com energias e anatomicamente descobrir pontos, né? Que a acupuntura no fundo é isso. Exatamente. E eu acho que eles, esse aspecto, alguns estilos japoneses transpõem isso para as cordas, no sentido em onde é que vamos aplicar o nó para, se eu puser aqui vou restringir a respiração, se eu puser aqui vou dar um bocadinho de dores de cabeça, ou seja, provocar essas sensações através da colocação de cordas. Eu acho que isso sim pode ter alguma influência, não a técnica da acupuntura em si. Sim, claro. Mas sim, dependendo da corda, dependendo da posição, dependendo da tensão da própria amarração, provoca sempre reações diferentes e sensações no corpo diferentes. Existem diferentes tipos de dor e cada posição, cada corda é um estímulo no corpo da modelo. E nós vamos reagir a esses estímulos, se são mais fortes, se são mais fracos, se é uma dor mais aguda, se está-nos a custar a respirar, se estamos a aplicar mais peso numa determinada parte do corpo, se calhar vamos nos esquecer de outra que anteriormente nos estava a causar um incómodo. Isso tem tudo influência na própria sessão e em como a modelo vai reagir na sessão de cordas. Obviamente que tem que se ter uma tolerância à dor, porque mesmo que seja uma prática de cordas para relaxar, nós não deixamos de estar no ar presos por cordas que estão a aplicar força em determinadas partes do nosso corpo. Portanto, dor está sempre envolvida. Isto não quer dizer que a pessoa que é atada seja masoquista, porque eu posso não gostar de dor, e existem vários modelos profissionais que não são masoquistas e não gostam de dor, e no entanto gostam da prática do shibari, porque veem o objetivo com que elas fazem não é a dor, mas é um outro objetivo qualquer que se sobrepõe à dor, não é? Digamos assim. Sim, e mesmo a atitude masoquista, ou a atitude de quem gosta, tem prazer na dor, tem prazer numa dor que é uma dor infligida de propósito, ou seja, eles gostam mesmo de sentir essa dor. Quando é uma dor que faz parte de um processo seja de crescimento, de autoconhecimento, essas coisas, não tem a ver com esse lado masoquista de eu gosto de sentir dor. A dor faz parte do processo. Sim, nós por causa deste maldito vírus, muitas das aulas que estavam programadas e muitos dos eventos obviamente foram todos cancelados, e houve na comunidade das cordas e de alguns riggers mais conhecidos tem havido aulas online, e nós assistimos a uma há pouco tempo que foi precisamente com a parceira do Ricardo Altais, que era sobre este estilo ou seja, foi uma aula dedicada para as modelos e como lidar, como atingir, uma série de coisas. E uma coisa engraçada que ela dizia que me ficou na cabeça: ela não é masoquista, ela não gosta de dor. E ela na visão dela, uma pessoa masoquista é uma pessoa egoísta, porque a pessoa masoquista gosta da dor para ela. Gosta que batam e ela tira prazer da dor, mas é uma coisa individualista, enquanto que neste estilo, e no ponto de vista dela, não sendo masoquista,
ela não gosta de dor, mas sofre nas cordas, e são às vezes dores bastante fortes, porque a dor é para o rigor. Portanto, ela está a dar, o objetivo dela é dar a sua dor e as suas emoções e a sua submissão ao rigor. Portanto, naquele contexto faz sentido e ela consegue suportar a dor porque tem esse contexto à volta. Porque se não fosse isso, não conseguiria. E isso na minha cabeça fez-me bastante sentido para perceber como é que se pode fazer cordas e não ser masoquista. Exato, sim, tem a ver com o foco também que as pessoas põem naquilo que está a acontecer. Então, só para terminar, que já estamos quase no fim, vocês agora estão à frente do projeto do Not Lounge, não é? Sim. Já há alguma projeção para futuros eventos ou neste momento é quando o vires deixar? Se tudo correr bem, este mês de julho vamos ter um Artística Fair e uma Rope Jam. O Artística Fair vamos ter um modelo a pousar onde as pessoas podem desenhar alguém que esteja com amarrações. E a Rope Jam é a prática livre. É claro que vai haver restrições, limite de pessoas e umas certas regras têm que ser seguidas, que está no nosso Facebook, o evento e tudo lá explícito. Ok, só tem alguma ideia de datas e de sítio? Vai ser nos anos 70, no domingo do 26 de julho. Ok. Muito bem, sim senhor. Olha, gostei muito de falar com vocês. Tinha alguma curiosidade em falar com pessoas relacionadas com esta área. E pronto, e muito obrigado por terem vindo. Obrigada a nós por nos receber e dar a oportunidade. Exato. Espero que tenham muito sucesso naquilo que fazem, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Obrigada. Obrigado. E não se esqueçam que só é sensual se for consensual.